A paz do Senhor por todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, mais uma vez, nessa oportunidade aqui, tratando ainda do livro de Teologia Pastoral, com a mensagem central, que vai nos falar a respeito da excelência, né, do ministério cristão. Unidade 4, capítulo 3 e a lição 4, falando ainda, nos ensinando a respeito de ética, conceito, comportamento, atitude, coisas que nós precisamos saber como cidadão, como homens de Deus, como líder. Então, no capítulo 3, tratando ainda de ética ministerial. Na aula passada, nós falamos um pouco a respeito da importância da expressão corporal, aquilo que muitas vezes não é ouvido, mas é visto. E muitas vezes precisamos tomar cuidado com as nossas expressões, né? Na maioria das vezes nós precisamos tomar cuidado. Então, 3.4, na sequência, ele vai falar de sigilo pastoral. É uma ética ministerial. É relevante? É relevante. Para quem está diante de um público, principalmente um ministro, um homem de aconselhamento, ele tem que ter equilíbrio, postura, né? Tem que ter veracidade, humildade e muito amor, né? Uma das coisas que o pastor precisa entender como líder é guardar os seus lábios, guardar, né, informações para que não venha a ocorrer um dano, um escândalo. Então, o sigilo pastoral. O ministério pastoral é cercado de informações que exigem discrição e sigilo. O pastor, o líder, que é discreto, ele é equilibrado. Ele guarda bem os seus lábios. Ele é sábio. O homem que guarda os seus lábios, a Bíblia diz que é sábio e guarda a sua alma da perturbação. E o que muito fala é tolo, né? Então, o sigilo pastoral, aconselhamento. O pastor não pode contar às outras pessoas os problemas que ouviu durante o aconselhamento pastoral. É uma ética, é uma sensatez, né? O homem que faz isso, ele é sensato, ele é inteligente, ele é sábio, né? Porque é preciso que haja sigilo e discrição. Finanças. O pastor não pode falar das finanças para as pessoas descrentes, a não ser quando tratar de ordem judicial, como contador, Receita Federal. A prestação de contas deve ser lida em reunião específica. A igreja precisa saber, a igreja tem o direito, né, como membro de um órgão competente, ela tem o direito de saber, através de uma assembleia, de uma reunião, as receitas da igreja, as finanças da igreja, né? A prestação de contas, da igreja. É justo, isso é justo. Não pode ser oculto, né? A igreja tem esse direito. E isso deve ser feito em reunião específica, não no meio de um culto de adoração ao Senhor.
Então, é necessário, mas de um modo correto. Cadastro de membros. O pastor não pode fornecer os dados dos membros para vendedores, instituições ou políticos, em hipótese alguma. É reto esse tipo de comportamento, é justo, né? E eu vejo que é justo e é equilibrado. É preciso haver um zelo a respeito de informações sigilosas. E o cadastro de um membro, ele deve ser muito seguro diante de uma organização, porque senão pode causar danos jurídicos e até processos. Cuidados. Aqui vamos falar no 3.5 a respeito de alguns cuidados importantes. Quando um líder se expressa diante de um público-alvo, diante da igreja, diante de um grupo e de uma propriedade que não lhe pertence, a qual ele dará conta diante de Deus. Os cuidados. Pregue sermões bíblicos e edificantes. É importante ter essa baliza, né? É importante ter essa base para não sair fora da palavra de Deus. E isso pode trazer danos, porque se o líder não tomar cuidado, ele começa a falar daquilo que está no seu coração. E nem sempre aquilo que está no seu coração pode vir de Deus. Então, é preciso haver um zelo. Os sermões têm que ser bíblicos, baseados na palavra. Ainda que o coração dele esteja aborrecido com a igreja, é necessário que haja uma sensatez e uma sabedoria para ministrar a palavra. E não usar a palavra como subterfúgio para repreensão. É preciso haver esse zelo, é preciso haver essa espiritualidade. Muitos enraivecidos com as situações, com o corpo ou com a igreja, usam dos púlpitos e da sua autoridade para trazer palavras que não vão edificar. Então é preciso ser sábio. Em sermões polêmicos, não ataque pessoas. É preciso tomar cuidado com alguns sermões polêmicos que causam divisão, contenda. É melhor não falar, é melhor não falar e não pregar a respeito desses sermões, se não for de uma forma sábia. Nós não podemos ocultar a palavra, mas nós precisamos ter sabedoria para expressá-la. Não use esboço de outro pastor. É necessário, ou é bom, que nós deixemos, ou o líder deixe Deus usar cada um na sua especialidade, ou no dom que lhe foi dado. Então, se eu trago esboço de outro pastor, ou de outra liderança, ainda que eu possa até tirar ideias, né? Eu fui edificado num esboço, eu posso até trazer essa ideia e orando eu posso expressar o que é meu. Né? Porque nós aprendemos assim com os irmãos, com os outros. Né? Mas Deus vai estar me usando de uma forma singular. Né? E tem pessoas que usam até gestos de outros líderes para tentar expressar algo que não é realidade na sua vida. Então é bom ser original. Né? É muito bom ser original. Deus muitas vezes quer me usar na minha originalidade e eu estou usando a originalidade de outra pessoa. A minha originalidade. Aquilo que Deus tem para usar, em mim ficou vago. Então é bom se atentar nisso. Cuidados. Não afronte os obreiros da igreja.
Isto é muito sensato, né? Isto é muito espiritual. É preciso que haja uma relação interpessoal entre os obreiros. Porque se eu, como obreiro, não estou buscando essa relação interpessoal, como que eu vou me apresentar diante da igreja? Como que eu vou expressar o meu serviço diante da igreja? Se eu não consigo nem trabalhar com os meus irmãos ou com os meus colegas. Pergunte quantos minutos terá para pregar. Muitos tomam um púlpito a título de Deus e acham que Deus ele não está no domínio do líder máximo, né? Então é preciso haver um zelo sobre isso, porque se há uma proibição de tempo, então aquele que proibiu é que vai dar conta, né? Então é necessário eu perguntar quanto tempo, ainda que não seja conforme aquilo que eu acho que seria bom. Cuidado com os cachês de pregação. Nós temos vivido um tempo, um período em que grandes pregadores, afamados pregadores, isso porque o dom de Deus aflorou sobre a vida dele, ele acaba se perdendo e usando da sua fama para tirar grandes cachês. E esses vão responder diante de Deus, se forem injustos. Ninguém está isento, ou nenhuma igreja está isenta de convidar um pregador e de pagar um hotel, pagar a viagem, né? Ou até dar uma oferta. É justo, né? Mas quando se torna abundante, né? Quando se torna exagerado, isso começa a recorrer numa ambição, né? Começa a recorrer num ganho excessivo. E aí sai dos propósitos de Deus. Então, estes vão responder diante de Deus, quando estiverem diante do altar do Senhor, diante do grande trono. Então, é bom não fazer isso. Não humilhe nem ridicularize os irmãos. Quando o homem chega à situação de humilhar, é porque ele já perdeu a espiritualidade. Principalmente um líder, né? Já não cabe mais o seu lugar de liderança. Já não lhe pertence mais. Porque a base, a primazia de um líder é a humildade, é a mansidão. Então, quando ele chega nesse papel, quando ele chega nessa situação, é porque o serviço que ele está executando, o lugar que ele está colocado, já não lhe pertence mais. É preciso se converter, então. Não faça promessas que não for cumprir. Existe isso? Existe. Existe. Uma coisa boa para um líder é ele não prometer, mas fazer, do que prometer e não fazer. Vai haver desapontamento, vai haver tristeza, né? Pode até haver contenda diante de promessas que não foram cumpridas. E esse papel o político corrupto já faz fora da igreja. Então não cabe um líder, né, aquele que expressa o perfil de Deus e que cuida de uma propriedade que não é sua e que é do céu, fazer tomar tamanha atitude, né? Então não é bom que isso aconteça. Vá para a igreja com a roupa adequada. Aqui é muito importante eu ter o zelo como líder, ou como igreja, ou como obreiro, ou como a própria igreja mesmo. Eu preciso ter essa moderação, eu preciso ter
Eu preciso ser sensato na minha postura, no meu vestir. Eu preciso me preocupar. Como é que eu estou me apresentando diante de um público-alvo, diante das pessoas? Não é o que eu acho, o que eu penso. Né? É o que cabe como reto. Né? É o que cabe para um homem de Deus que cuida da casa do Senhor. Né? É isso. Vá para a igreja com roupa adequada, decência e bom gosto, sem exagero, com moderação e com graça. Cuidados ainda. Se dirige congregação, não use, não se ausente demasiadamente. Isso é uma verdade para aquele que lidera. Né? Quando o líder ele começa a deixar o seu lugar, ele começa a trazer uma insegurança para os liderados ou para a igreja, porque a igreja ela quer a presença do seu líder. A congregação ela necessita, ela se sente segura, ou pelo menos ela precisa se sentir segura com o seu líder. E se ela não se sente segura e o líder está ausente, vai haver uma grande fragmentação, né? No desempenho, no crescimento dessa igreja. Então, o líder ele precisa ser presente. Jamais considere-se superior aos companheiros de ministério. Aqui nós tratamos de humildade. O homem, o líder de uma igreja, de uma congregação, o líder da igreja de Deus, do corpo de Cristo, que se considera superior, ele não entendeu o seu lugar de liderança diante do reino de Deus. É preciso haver humildade, é preciso haver mansidão, é preciso ser o menor. Ainda que toda autoridade vai ser humilde, porque maior é o Senhor. Nós finalizamos aqui mais esse momento, nessa quarta lição da unidade 4 do capítulo 3, IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, é a nossa referência. Ok? Aqui o nosso canal, o Núcleo IBAD Glória, no YouTube, nós temos uma página no Facebook, no Instagram. Inscreva-se, compartilhe conosco, seja voluntário de coração, dê o seu like e nos ajude a caminhar um pouco mais e a divulgar a palavra de Deus. Ok? Um forte abraço para você que nos assistiu e que nos assiste e que nos ouve. Um forte abraço e a paz do Senhor.